Olá, estudantes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Denis e esse é mais uma aula do curso de controle clássico. A gente continua o nosso estudo do espaço de estados. Agora a gente vai ver a estabilidade dos sistemas a partir das equações do espaço de estados. A bibliografia, como sempre, é o livro do Nise, de Sistemas de Controle, de 2012. Vamos lá? Bom, então o que a gente vai ver nessa aula? A gente vai ver nessa aula como as equações de estado fornecem informação para saber a estabilidade do sistema. Tem que fornecer, né? Porque se a função de transferência fornecia, a estabilidade, nesse caso, vai estar ligada aos autovalores da matriz de estados. Então veremos como calcular esses autovalores. E vamos aproveitar para ver uma forma de representação no espaço de estados que explicita essa estabilidade, tá bom? Bom, a gente sabe que a estabilidade de um sistema de controle é representado pela sua função de transferência. Quando ele é representado pela sua função de transferência, é dado pelos polos desta. Se você não sabe disso, você caiu de paraquedas aqui. No canal tem um vídeo só sobre estabilidade, que diz o que é estabilidade, definição de estabilidade, e aí mostra que a estabilidade está ligada basicamente aos autovalores e fala de tabela de Root lá, tá bom? Eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição. Bom, um sistema de controle, então, é estável se todos os polos da sua função de transferência em malha fechada tiverem parte real negativa, certo? Essa forma de verificar a estabilidade vem do fato de que eu espero que as soluções transitórias no domínio do tempo tenham uma forma parecida com essa. Então, uma vez resolvido o sistema, eu espero que as minhas soluções sejam proporcionais a constantes vezes a exponencial dos polos. Então, P1, P2, P3 são os polos, até Pn. Lembra que esse polo pode ser complexo e essa exponencial complexa tem cara de seno e cosseno, certo? Então, eu espero que seja uma somatória desse tipo de fator. De modo que, se o polo tiver parte real positiva, ele vai crescer exponencialmente até ir para infinito e, portanto, o sistema vai ser instável, certo? Bom, de uma forma similar, eu preciso identificar a, a forma esperada das soluções transitórias do sistema representado pelo espaço de estados, certo? Então, quando eu observo a equação de estado, as equações, né? Eu tenho a equação de estado e a equação de saída. E vai ser a equação de estado que define a solução, porque ela é EDO de fato. A equação de saída só diz como os estados se refletem na saída. Mas aqui estão as minhas equações diferenciais ordinárias, cujas soluções vão ser aquelas exponenciais. Então, vai ser na equação de estado que eu vou descobrir a estabilidade do sistema. Já na equação de estado, a matriz B indica a relação entre as entradas e a evolução dos estados. Portanto, eu posso dizer que ela está ligada à resposta permanente, ou à resposta em regime permanente, e a controlabilidade do sistema, se eu consigo usar as minhas entradas para colocar o sistema onde eu quero. Mas não a estabilidade. A estabilidade ela é uma propriedade exclusiva da matriz A, certo? Que é quem define como os estados evoluem ao longo do tempo. Então, elas é que vão dizer que, uma vez que eu coloque uma entrada limitada, os estados vão crescer até o infinito, certo? Tudo bem? Então, é nela que eu vou me basear para encontrar a estabilidade do sistema. Essa é a primeira informação importante. Bom, então já que eu sei que a estabilidade está na matriz A, eu vou tomar a equação de estados sem o B aqui. Imaginando ou que não tem entrada, ou que eu só paro de olhar para ele por um tempo, já que não é ele que vai me trazer a informação. Bom, olhando esta equação de estado, se caso ela fosse uma equação diagonal, ou seja, se eu tivesse um elemento escrito aqui e o resto tudo zero, depois o outro elemento, o resto tudo zero e assim por diante, quando eu fizer o produto desta matriz pelos estados e igualar pela derivada, o que eu ia encontrar é isso. Concorda? Porque eu tenho uma matriz diagonal, né? Então eu ia fazer o produto de lambda 1, 0, 0, 0, 0 vezes os estados, vai dar delta x1 igual a lambda 1, x1. E assim por diante. Tudo bem? Então, caso a matriz fosse diagonal, eu poderia simplesmente olhar para as minhas EDOs individuais, que estão separadas estado a estado, e perceber que as soluções esperadas são proporcionais a exponenciais dos valores da matriz, certo? E aí seria fácil.
identificar se esse sistema vai divergir ou não, e consequentemente se ele é estável. Mas e se a matriz A não for diagonal? Se ela não for diagonal, então eu preciso forçar ela a ter cara de diagonal. Como é que eu faço isso? Calculando os autovalores da matriz. Então a chave está aqui. Então, aqui vem a definição de estabilidade no espaço de estados. Então, um sistema de controle em malha fechada, que é descrito pelas equações de espaço de estados, vai ser estável se os autovalores, aí eu vou chamar isso aqui de lambda n, que são os autovalores da matriz A, tiverem todos a sua parte real negativa. Ou seja, eles fazem o papel dos polos. Se fazem o papel dos polos, então, se ao menos um desses autovalores tiver parte real nula, então o sistema é considerado como marginalmente estável, certo? Ou parcialmente estável, alguma coisa desse tipo. O nome certo é marginalmente estável. E se tiver alguma parte real positiva, ele é instável, tá bom? Como os autovalores de A são calculados pelas raízes da equação característica de A, então encontrar os autovalores significa resolver esta equação aqui, ó, que é o determinante de S vezes a matriz identidade menos a matriz A igual a zero. Isso vai gerar uma equação que, teoricamente, é igual ao denominador da função de transferência. Só que, às vezes, não é igual porque eu tenho mais de uma saída, mais de uma entrada, e não tem uma função de transferência para o sistema, mas tem uma representação em espaço de estados. Independente de ser o denominador ou não, é daqui que vão sair os autovalores, e são os autovalores que definem a estabilidade do sistema, certo? Então vamos para um exemplo, né? Vamos imaginar que eu tenho um sistema de controle que depois de fazer a malha fechada, não sei como, a gente vai ver isso mais para frente, em relimitação de estados, as equações de estado ficaram assim, tá bom? Então, como é uma malha fechada, eu tenho um ganho aqui, tá vendo? Tudo bem? Eu quero verificar o valor de K para que esse sistema seja estável. Muito bem, como é que eu vou fazer isso? Bom, a primeira coisa é que eu me lembro que a estabilidade está na matriz de estados, que é a matriz A, portanto. Então eu vou extrair só ela e vou passar a olhar só ela. Tudo bem? O que eu preciso saber dela? Os autovalores. Ela é uma matriz diagonal? Não. Então, como ela não é uma matriz diagonal, então eu vou ter que calcular os autovalores usando a equação característica. Então eu vou escrever essa equação aqui, ó. S menos a identidade menos A, o determinante, igual a zero. Então vamos lá, ó. Isso é uma matriz 2 por 2, certo? Então o S está aqui, não tem problema. Aí eu escrevo a identidade 2 por 2. Você tem que lembrar, hein? Matriz de identidade é aquela que tem 1 na diagonal e o resto tudo é zero. Aí eu subtraio a matriz A, calculo o determinante, ó, e igualo a zero. Tá bom? Agora é só fazer a conta. Então vai ficar S vezes 1 menos 1. S mais 1. S vezes 0 menos 2. S vezes 0 menos K, e S vezes 1 menos 3, S mais 3. Tá bom? Então eu preciso calcular o determinante dessa matriz e igualar a zero. Muito bem, como é que é o determinante dessa matriz aqui? Bom, o determinante dessa matriz, 2 por 2, é bastante simples, né? Vai ser esse vezes esse menos esse vezes esse, certo? Então é S mais 1 vezes S mais 3 vezes, quer dizer, desculpa, menos esse vezes esse. Então, menos 2 vezes menos K dá menos mais 2K. Então, agora fazendo a distribuição aqui, vai dar S quadrado, mais 4S mais 3, menos 2K, que veio daqui. Isso é igual a zero. Então, o que eu tenho que fazer? Encontrar as raízes dessa função. As raízes dessa função, desse polinômio, serão meus autovalores. E eles é que vão definir a estabilidade do sistema. Bom, como é que eu calculo? Isso aqui é uma equação de segundo grau, né? Que tem o termo independente baseado numa incógnita, mas é uma equação de segundo grau. Então, eu vou fazer Bhaskara aqui, certo? Então, eu vou fazer menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, que é 4,
menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é esse aqui, certo? Dividido por 2A. Tudo bem? Muito bem. Se eu fizer essa conta rápida aqui, não. Ó. Eu vou ter 16, aqui, que é 4 ao quadrado, menos 4 vezes 3, que é menos 12. Tudo bem? Muito bem. Menos 4 vezes 2. Mas note que eu vou ter esse 4, eu posso colocar ele em evidência e cortar o 2. Então, o que eu vou ter vai ser dois autovalores assim, ó. Menos 2, mais raiz de mais 2, mais raiz de 1 mais 2k, menos 2, menos raiz de 1 mais 2k. Tá bom? Olhando para cá, eu percebo que o lambda 2 sempre vai ter parte real negativa, certo? Porque se essa raiz for real, então ela se soma negativamente ao menos 2, isso aqui não tem como ser positivo. E se o que tiver aqui dentro for negativo, então a raiz não vai dar negativa, vai dar complexo. E a parte real vai ser só menos 2. Então esse cara está fora da jogada. Não é o lambda 2 que vai dar a estabilidade do sistema. Ele sempre vai ter parte real negativa. Já esse daqui não, certo? Porque se 1 mais 2k for um valor positivo, então a raiz vai dar um número real positivo que eu vou somar ao menos 2. E se isso aqui for muito grande, isso vai dar uma parte real positiva e vai ser instável, certo? Então, o que eu preciso fazer é garantir que menos 2 mais raiz de mais 2k seja menor que zero. Se eu assumir que o k é sempre positivo, então não tem risco nem desse negócio ficar complexo, né? Quando k é zero, já dá raiz de 1 aqui, certo? Muito bem. Então eu vou resolver essa inequação. Então a minha inequação é menos 2 mais raiz de 1 mais 2k, certo? Como é que eu resolvo essa inequação aqui? Eu passo o menos 2 para cá, fica mais 2. Eleva ao quadrado dos dois lados. Então vai ficar 1 mais 2k menor do que 2 elevado ao quadrado, certo? Note que aqui eu tenho que tomar bastante cuidado. Como eu sei que os meus dois lados são maiores do que 1, então quando eu elevo ao quadrado a inequação não inverte. Tudo bem? Ótimo. Aí agora eu passo esse 1 para cá com o menos 1, o 2 ao quadrado fica 4 e eu divido todo mundo por 2, que é um número positivo, eu posso dividir sem inverter a inequação. Então eu vou ter k menor que 4 menos 1 dividido por 2 e, consequentemente, o k é menor que 1,5, certo? E essa é a condição para a estabilidade do sistema. Interessante, né? No fundo, não é muito diferente do que eu fazia com os polos, só que aqui eu tenho que essa etapa de construir a equação característica da matriz. Bom, nesse exemplo que a gente fez, a gente viu que foi só usar a fórmula de Bhaskara. Mas e se a equação característica da matriz tiver um grau maior que 2? Como é que eu vou tirar a raiz? Se tiver grau 6, 7, como é que eu tiro a raiz? Bom, então o que eu vou fazer é usar o mesmo que eu fazia com função de transferência. Eu vou usar o critério de Root, certo? Então eu posso aplicar o critério de Root e a tabela de Root por consequência na equação característica, sem medo de ser feliz, tá bom? Do mesmo jeito que eu fazia. Então vamos ver mais um exemplo. Ó. Vamos supor agora que eu não tenho uma incógnita, só quero decidir sobre a instabilidade. O meu sistema no espaço de estados é assim, e eu quero saber se ele é estável ou não. Muito bem. Então o que eu vou fazer? Vou calcular a equação característica. Então primeiro eu olho para o meu sistema, identifico a matriz A e extraio ela. Escrevo a equação característica, colocando dessa vez aqui a identidade de uma matriz 3x3. Ok? Faço a conta desta matriz menos essa, vai dessa daqui. Certo? Note, ó. Vou fazer um elemento só. S vezes 1 dá S. Menos menos 2 dá S mais 2. Tá bom? Muito bem. Então, agora, com a matriz montada, eu calculo o seu determinante. Aqui eu tenho que usar a regra de Cramer, dá um pouquinho mais de trabalho, mas nem tanto, certo ou não? Então, esse determinante aqui vai ser esse vezes esse vezes esse, certo? Está aqui. Mais esse vezes esse vezes esse, zero, nem coloquei. Mais esse
vezes esse, vezes esse. Zero, nem coloquei de novo. Tudo bem? Beleza, já fiz metade. Menos, menos, abro parênteses, menos esse vezes esse vezes esse, zero, nem coloquei. Esse vezes esse vezes esse, isso vai dar S mais 2. Tá aqui. Esse vezes esse vezes esse. S mais 2 de novo. Tudo bem? Maravilha. O que eu vou fazer agora? Eu vou distribuir esse negócio, certo? Então, distribuir todo mundo e construir o meu polinômio aqui. Tudo bem? Maravilha. Eu tenho uma equação característica, portanto, de terceiro grau. E agora o que eu vou fazer? Eu sei calcular raiz de polinômio de terceiro grau? Teoricamente não. Não quero usar um computador, uma coisa assim. Quero fazer uma solução analítica. Vai que tivesse um K aqui dentro. Como é que vai fazer? Então eu vou usar a tabela de Root, tá bom? Vamos relembrar como é que constrói ela? Ó, eu pego o S ao cubo aqui, ó, e coloco na primeira linha, que é o maior grau da minha equação característica. E aí depois eu vou colocando uma linha para cada S, diminuindo um expoente. Então S ao cubo, S ao quadrado, S é a primeira, S elevado a zero, que também é 1. Tá bom? Beleza. Aí as duas primeiras linhas eu vou construir puxando direto os coeficientes. Ó. Então, nas duas primeiras linhas, o coeficiente do S ao cubo vem para aqui. E aí depois eu termino com todos os coeficientes ímpares, porque eu comecei com ímpar. E S elevado à primeira. Não tem mais nenhum coeficiente ímpar, eu coloco zero aqui na outra coluna. Depois eu vou para os pares. Ó, S ao quadrado. Então é 7 vezes S ao quadrado. Aqui é 7. Ok. E S elevado a zero, 8. Tudo bem? Não tem segredo. Montei as duas primeiras linhas. Agora vem a regrinha para calcular as próximas. Ó. Então, é um determinante. É um determinante desta coluna, que vem para cá, com esta coluna, que vem para cá. Eu coloco menos o determinante e divido pelo elemento que está logo acima na primeira coluna, certo? Ó, aqui tem um códigozinho de cores para a gente identificar de onde veio cada um, tá vendo? Não tem segredo. Monta e calcula o determinante. O determinante é só calcular, vai dar 90 sobre 7, tá bom? Beleza, vamos montar a próxima? A próxima que geralmente está confusão, porque o aluno tem tendência de fazer o determinante dessa matriz aqui, mas não é essa a regra. O que eu preciso fazer é sempre pegar a primeira coluna. Ela está sempre presente em todas. Se eu tivesse 10 linhas aqui, a primeira coluna ia aparecer em todas. Então ela aparece aqui e esse 7 aparece aqui. A segunda coluna é que muda. Agora ela vem da coluna que está imediatamente à direita. Tá bom? Então tem aqui o meu códigozinho de cores de novo, para a gente identificar como foi feita essa matriz. Como eu tenho uma coluna inteira de zeros aqui, o determinante da zero não tem o que fazer. E se eu quiser, eu percebo que isso vai acontecer para sempre, tá bom? Aqui eu peguei uma coluna de zeros, está aqui, ó. Mas é só completar com zero. Tudo bem? Maravilha. Agora eu vou fazer a próxima aqui, ó. Então a próxima sigo a mesma regra, certo? Monto o meu determinante. É 7, 0, 8 e 90 sobre 7. Beleza? Tem um menos aqui na frente. Quando eu fizer a conta, vai dar esse vezes esse que é 0. Menos esse vezes esse. Com o menos está aqui na frente, fica mais, deu 8. Tudo bem? Então a minha tabela de Root montadinha inteira ficou assim, ó, certo? Agora eu vou interpretar ela. Como é que eu interpreto mesmo a tabela de Root? Ó, a importante coisa está aqui, ó. O número de raízes da equação que estão no semiplano direito, ou seja, que tem parte real positiva e que, portanto, vão causar instabilidade, é igual ao número de mudanças de sinal da primeira coluna. Então é isso que eu tenho que olhar, tá bom? Eu vou olhar a primeira coluna. A minha primeira coluna é composta de 1, 7, 90 sobre 7 e 8. Todos têm o mesmo sinal? Tem. Então não mudou de sinal nenhuma vez. Então eu não tenho nenhum polo no semiplano direito e o sistema é estável. Mudou de sinal uma vez, já era instável. Certo? Muito bem. Bom, a gente já entendeu estabilidade. Agora a gente vai fazer mais duas coisas. Uma delas é perceber que
dentro de todas as representações possíveis no espaço de estados, e são muitas, uma interessante é a forma paralela. Essa forma paralela ela não é muito útil para controlabilidade ou para observabilidade. E nem é mais fácil de construir. Só que ela explicita a estabilidade do sistema. Então, se isso for importante, talvez seja a forma que você deve usar. Vamos ver um exemplo de representação paralela? Ó, vamos assumir que eu estou com este sistema no espaço de estados aqui e que eu quero deixar explicitada a estabilidade por algum motivo, tá bom? Então eu vou trocar a representação dessa representação aqui, que eu não sei qual é, por uma representação na forma paralela, tá bom? Ou seja, é o mesmo sistema, só que as matrizes vão ser trocadas. Bom, a forma paralela vai vir dos autovalores. O que significa ter uma forma paralela? Estados separados. Então, os meus estados, x1 e x2, vão ter que ser separáveis. Ou seja, a matriz A tem que ser diagonal. E para a matriz A ser diagonal, eu vou calcular os seus autovalores, tá bom? Então, calcular os autovalores é o que a gente fez lá para a estabilidade. Eu faço SI menos A, determinante igual a zero, tá bom? Aqui está as matrizes, aqui está ela construída, aqui está o determinante. Olhe com calma, tá bom? Dá uma pausa aí no vídeo se você quiser. Isso vai gerar esse polinômio aqui, ó, s ao quadrado mais 7s mais 10 igual a zero. Se você fizer as raízes pela equação pela fórmula de Bhaskara, a gente vai encontrar menos 2 e menos 5. Tudo bem? Então, esses são os autovalores da minha matriz. A minha matriz A paralela vai ser com esses dois autovalores. Tudo bem? Só que, e os estados? Eu tenho os autovalores, mas eu não sei como vai ser os meus novos estados. Tudo bem? Eles vão vir dos autovetores. Por isso tem que estudar álgebra linear, né? Então, eles vão vir dos autovetores, que estão relacionados aos antigos estados para eu poder encontrar. Tudo bem? Então, como é que eu vou fazer isso? Ó, primeiro, lembra de álgebra linear? Como é que eu calculo o autovetor? Para cada autovalor, eu imponho que a matriz A menos o autovalor vezes a matriz identidade vezes o autovetor é igual a zero. Porque isso aqui é a definição de autovetor, né? Tá bom? Maravilha. Então eu construo essa equação colocando os autovetores como incógnita. Lembra que eu vou ter os elementos do autovetor, né? Dois autovetores, um para cada autovalor. Tá bom? Aí faço o produto dessa matriz, vai dar isso daqui. Faço o produto dela pelo vetor do autovetor. Encontro duas equações. Tá bom? É um sisteminha 2x2 e eu resolvo ele. Esse é um sisteminha bem simples de resolver, né? Ele vai gerar basicamente duas equações iguais, que dizem que V1 igual a V2, certo? E aí o aluno fica assim pensando, e agora? Agora você pega o mais fácil, certo ou não? Se você pode escolher qualquer autovetor cujo V1 é igual a V2, pega um em um. Você vai pegar 10 e 10 para quê? Ou raiz de 2 para quê? Certo? Pega um em um que é o mais simples. Tudo bem? Então, a gente pegou o autovetor 1 em 1. Certo? Maravilha. Vamos fazer a mesma coisa para o outro autovalor, que é o menos 5. Então, eu substituí ele aqui naquela equação anterior e chamei de V1 lambda 2 agora. Tudo bem? Mesmo processo. Multiplico, encontro a matriz, vai dar fácil de novo. Ó. Tá vendo? V1, V2 igual a zero. Eu tenho exatamente duas equações iguais. Tá bom? Só que aqui ela me leva aqui. V2 é igual a menos 2V1. Tá bom? Aí a minha sugestão é força V1 a C1 e isso vai fazer com que o V2 seja menos 2. É o mais simples que dá para fazer. Tá bom? Com isso, com o nosso conhecimento de álgebra linear, eu tirei informações sobre a matriz A. Ó, a matriz A, portanto, é uma matriz diagonalizável e que tem dois autovetores, dois autovalores, menos 2 e menos 5. O autovetor do menos 2 é 1 e 1. E o autovetor do menos 5 é 1 menos 2. Tá bom? Agora está quase. Agora só falta uma equação para encontrar os novos estados que vão vir dos autovetores. Ó,
Eu quero construir um novo sistema em que a minha nova matriz A seja diagonal e formada pelos autovalores, certo? A minha nova matriz A vai ser assim. O A' é uma matriz D diagonal. Essa matriz também é chamada de D, e agora eu vou montar a matriz de autovetores. Ó, então, isso é uma propriedade de matrizes, né, de álgebra linear. Existe uma matriz P, que é chamada de matriz de autovetores, em que cada coluna dessa matriz é feita por um autovetor, tá bom? Sempre vai dar certinho, tá? Essa matriz P tem uma propriedade. Se eu pegar a matriz A e botar ela no recheio aqui das duas matrizes de autovetores, então colocar a matriz de autovetor invertida vezes a matriz de autovetor, isso vai dar a matriz diagonal. Quase que uma fórmula para calcular a diagonalização da matriz, tá bom? Então, com isso, eu posso definir os meus novos estados, certo? Por quê? Porque posso dizer, né, que os meus estados antigos vão ser iguais à matriz P multiplicado pelos estados novos, aqueles estados da matriz diagonal, certo? Tudo bem? Agora, eu estou tentando não demonstrar demais isso, não vai tomar tempo demais da aula, essa aula já não está muito curta. Mas se você olhar com calma, você vai conseguir entender por que que isto é verdade, que é uma condição direta aqui, ó, certo? De multiplicação. Quando eu multiplicar esse vezes esse, né? Tá bom? Ó, então tá bom. Então eu vou pegar o meu estado e multiplicar pela matriz P. Eu tenho a matriz P aqui, ela é fácil de montar. O inverso nem tanto, mas ela é fácil de montar. E aí eu multiplico a minha matriz P, que é composta pelos autovetores, pelos estados que eu não conheço. Isso vai ter que dar os estados novos, certo? Então eu tenho uma equação, na verdade eu tenho duas, né? Que relaciona o estado antigo com os meus dois estados novos. Meu estado antigo com meus dois estados novos, que eu chamei de linha. Aí eu resolvo esse sistema, né? Nesse caso, resolver foi só mais subtrair, e eu consigo dizer então que o primeiro estado novo vai ser 1/3 de duas vezes o primeiro estado mais o segundo. E o segundo estado novo é 1/3 do primeiro estado menos o segundo. E você deve estar se perguntando o que raio significam essas equações. Então, elas significam que para eu desacoplar o meu sistema, para eu poder criar um sistema de equações desacoplado, eu preciso fazer isso, fazer essa conta com os estados. Eu sei que está bastante abstrato, por isso que na sequência eu vou fazer um exemplo de um sistema real mecânico, tá bom? Mas vamos concluir o que está acontecendo aqui, ó, certo? Então, o cálculo de x1' e x2', que a gente acabou de fazer, é o equivalente a inverter a matriz. Então, se você achar melhor, mais simples, inverte a matriz P, certo? Se você inverter a matriz P, então você pode calcular os estados novos a partir dos antigos direto pelo produto da matriz inversa de P pelos estados, tá bom? Ó, o P invertido é esse daqui. E se você fizer o produto dele pelos estados, você vai encontrar as duas equações que a gente achou, tá bom? Novamente, porque isso é verdade, certo? Essas equações são verdadeiras. Muito bem. É importante calcular a matriz P invertida, ou diretamente, ou se você encontrar as equações dos estados novos, você monta a matriz, certo? É que aqui o 1/3 foi igual, eu deixei ele para fora, mas não você poderia colocar lá 2 dividido por 3, 1 dividido por 3, 1 dividido por 3, menos 1 dividido por 3, tá bom? Porque eu vou precisar dela, porque para fazer a mudança do espaço de estados, não basta mudar só a matriz A e os estados, eu preciso mudar todo mundo, certo? Então veja, ó, agora eu quero realmente converter, mudar as minhas equações de espaço de estados para uma forma paralela, tá bom? Muito bem. Então como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o x e trocar pelo aquilo que eu sei. O x é o p vezes o x', certo? Não foi isso que a gente concluiu, né? O a é o a vezes o p vezes o x', certo? O b é o b vezes o
o Y é o Y, só que aqui eu tenho o estado novo de novo. Ó. O C vai ser CPX', e o D é D de U. Tudo bem? Bom, beleza. Então, aqui eu só tenho essa matriz multiplicando os estados, ela pode ir para fora da derivada, não tem problema, né? Ela é cheia de constantes. Então eu fico com essas duas equações aqui, tá bom? Note que aqui já não tem os meus estados antigos, só tem os estados novos da matriz diagonal. Eu só não sei quanto vale essas matrizes diagonais, certo? E esse P aqui não me resolve nada, né? Eu não posso ficar com ele aqui. Então eu tenho que sumir com ele. Como é que eu faço para sumir com ele? Eu vou multiplicar pelo P invertido dos dois lados dessa equação, tá bom? Então eu vou multiplicar pelo inverso do P aqui, o inverso do P aqui e o inverso do P aqui. E aí eu vou poder realmente dizer que eu tenho minha equação, que é a derivada dos estados novos é igual a alguma coisa. E quem é igual a alguma coisa? O P menos 1 vezes A vezes o P. Mas eu não preciso calcular esse negócio todo. Porque eu sei que o P menos 1 vezes A vezes o P dá aquela matriz A' diagonal, certo? Beleza. Agora, a matriz B' vai ser P menos 1 vezes B, certo? A matriz C', aqui eu não tive que multiplicar por P invertido, então vai ser C vezes P. E a D não muda. Tudo bem? Então, agora que eu tenho todas essas matrizes, deu um trabalho, hein? Agora eu posso fazer a mudança do espaço de estados qualquer que eu tinha antes para uma forma diagonal, tá bom? Então, o meu A' é a matriz diagonal com os autovalores que eu já fiz. O meu B' é P invertido vezes B, então eu faço aqui o P invertido vezes B, que vai dar assim. O meu C' é C vezes o P, então eu pego o C vezes o P e vou ter o C', e o D é o D mesmo. Então note que eu preciso tanto do P quanto do P' para poder fazer a conversão das matrizes, certo? E agora sim, ó. Então esta equação de espaço de estados é o mesmo sistema que essa, certo? Só que essa eu já olho e falo, ela é estável. Por quê? Porque os autovalores aqui já são menos 2 menos 5. Não só isso, eu tenho a solução perfeita dela, né? Se eu quiser resolver, eu tenho duas EDOs separadas. Né? A derivada do x1' é menos 2 vezes x1' mais 1/3 da entrada. É moleza, certo ou não? É uma EDO com termo constante, é fácil de resolver, tá bom? Mas a gente conseguiu, fez a conversão para a forma paralela. Como ficou muito abstrato, vamos refazer essas contas todas para um sistema físico e depois tentar buscar alguma interpretação física para esses novos estados. Mas vou tentar não demorar muito com as contas, que eu estou mais interessado aqui na representação física. Mas o meu exemplo é o seguinte, ó. Então eu vou pegar esse sistema mecânico aqui, certo ou não? Vou usar a representação do espaço de estados que eu já construí antes, que não é desacoplada. Ele tem essas constantes aqui, certo? No instante t igual a zero, a massa está no ponto zero e a velocidade é zero, ou seja, não tem condição inicial. E aí eu quero construir a representação na forma paralela, ou seja, desacoplada. A gente lembra, e se você precisar, volta aqui e assiste a aula de espaço de estados, que a gente já fez o espaço de estados na forma de variáveis de fase, certo? Então, na forma de variáveis de estado, esse sistema tem essas matrizes, tá bom? Eu não vou refazer isso aqui, é só assistir outro vídeo. Muito bem. Eu vou fazer o valor delas numericamente. Ó. Então, usando os números, estas equações vão ficar assim, ó, tá bom? Veja que na forma de variáveis de fase, né? Porque eu tenho um 0, um 1 aqui e a outra linha que está completa, tá bom? E a matriz B, C e D representam. Nesse caso eu não tenho transição direta, o D é 0 de novo, tá bom? Maravilha, só que aqui eu tenho duas saídas, né? Eu quero de saída tanto a velocidade quanto o momento, quando a gente representou. E por isso a minha matriz C não é mais um vetor, é uma matriz quadrada. Tá bom? Beleza, vamos tentar agilizar os cálculos, porque eu estou mais interessado na representação, certo? Então eu vou usar uma ferramenta matemática. Eu vou entrar lá no site do Wolfram Alpha, escrever eigenvectors e colocar a matriz A. É assim que você escreve ela, tá vendo? Entre chave a primeira linha, com os elementos separados por vírgula, vírgula, a próxima linha
Quando eu terminar, eu fecho a última chave para dizer que a matriz acabou, tá bom? Se você escrever errado, você vai perceber aqui, ó, porque ele indica o que você está tentando calcular, né? Eigenvalues são os autovalores. Se você pedir eigenvectors de uma vez, ele já dá tudo. Ele já dá os autovalores e os autovetores, tá bom? Se você pedir os eigenvalues também, ele já dá tudo de uma vez, porque essas contas são feitas rapidamente por ele, né? Tá bom? Então lembre, o meu sistema em variáveis de fase está aqui, certo? E eu acabei de descobrir que a matriz inversa tem os autovalores menos 1, menos 3, menos 1, perdão. Então a matriz A nova é assim. E a matriz P, ela tem na primeira coluna o primeiro autovetor, menos 1, menos 3. E na segunda coluna o segundo autovetor, menos 1 e 1. Tudo bem? Ótimo. Aí agora, né, eu vou inverter essa matriz. Então eu escrevo lá inverse, coloco menos 1, 3 e 1, que é a matriz que eu calculei dos autovetores, e encontro P invertido, que é meio, 1, 1, menos 3 e menos 1. A gente sabe fazer essas contas, mas eu não vou fazer elas inteiras aqui e aproveito esse exemplo para mostrar como você pode conferir as contas analiticamente se quiser. Tudo bem? Então agora, com o P', eu consigo calcular todo mundo, certo? Eu não preciso calcular o A porque ele já está aqui, mas senão eu calcularia também o meu A', certo? Então, com essas três matrizes aqui, eu vou construir a minha nova representação. Tudo bem? Os novos estados, para começo de conversa, os estados x', vão ser iguais a p elevado a menos 1 dos estados antigos. Os meus estados antigos é posição e velocidade, na verdade. Então, eu vou ter o meu x1', o meu x2' como sendo meio de 1, 1, menos 1 e 3. Tá bom? Vou multiplicar isso por esse daqui e vou encontrar esses novos esses novos estados, certo? Aí depois eu vou calcular. Ó, a matriz B' é P invertido vezes B, então o produto de matrizes vai dar esse aqui. A matriz C' é C vezes P, vai tentar uma matriz quadrada, então é quadrada vezes quadrada, deu isso daqui. E a matriz D não mudou nada, tá bom? Então vamos dar uma olhada no que está acontecendo aqui, ó. Se eu tentar desacoplar os meus estados, eu vou encontrar essas matrizes, ok. Eu vejo que ela é diagonal, é estável o sistema, ótimo. Mas mais para além disso, eu vejo que os meus novos estados são composições. Então, o que eu sei é que a solução do estado, que é proporcional a x mais velocidade, é independente, certo? A soma desses dois cresce exponencialmente, ou decresce exponencialmente, mas é um exponencial simples, certo? Por outro lado, também a soma, né? Porque se menos eu posso colocar para lá, a soma de 3 vezes a posição com a velocidade também cresce exponencialmente. O x não cresce sozinho e a velocidade não cresce sozinho. Um depende do outro, eles estão ligados. Quando eu escrevi a posição e a velocidade, eu encontrei que a variação da velocidade depende tanto da posição quanto da velocidade, certo? Mas agora que eu estou escrevendo desacoplado, eu sei que a variação da posição mais velocidade ocorre independentemente. E a variação de 3 vezes a posição mais a velocidade também ocorre independentemente. Tudo bem? Então, essa é a interpretação física ali da minha representação paralela, certo? Bom, não é uma aula simples, mas eu espero que vocês tenham entendido. Pela parte inicial, que é mais fácil, da estabilidade no espaço de estados, e depois de como conseguir a representação paralela que explicita essa estabilidade e ainda me diz uma representação desacoplada dos estados, tá bom? Agora, tentem fazer esses dois exercícios propostos, certo? Encontrar a estabilidade desse sistema em função do K e a estabilidade desse sistema em função do K. E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido e que de agora em diante vocês saibam verificar a estabilidade de um sistema no espaço de estados e que, para além disso, ainda tenham capacidade de construir um sistema desacoplado cuja estabilidade é evidente. Até mais e bons estudos!